é que eu conversando com umas amigas, né, elas falando, né, que eu tenho o canal no YouTube que conto histórias de assombração, e perguntei para elas, né, e vocês, não tem nenhum caos aí para mim contar, não? E aí uma delas se virou para mim e falou, eu tenho. Ela falou, eu tenho uma experiência, ela falou, né, eu era menina na época, tinha meus 15 anos, assim, mais nova, e aí ela falou que ela sempre assim, né, com os pais, assim, os irmãos, morou de aluguel. Então ela morava de aluguel, tudo. Ela nunca percebeu nada, nem ela, ela falou que nem a mãe dela comentou nada assim de alguma experiência. Mas quando eles se mudaram para uma certa casa, ela falou que não na casa dela, na casa vizinha, que era de aluguel também. Então ela disse que o quarto da mãe dela era virada para o muro da casa vizinha, que era de aluguel. E aí, quando eles se mudaram para ali, a mãe dela nunca escutou barulho nenhum, nunca sentiu presença de nada, mas quando se mudaram, né, uns novos inquilinos para a casa vizinha, ela falou que a mãe dela já não conseguia mais dormir. Porque aí ela falou que parece da casa, tinha uma porta lateral e tinha um corredor. Parece que era a porta da cozinha e um corredor. E a mãe dela disse que toda noite escutava passadas de gente vindo, né, da frente da casa do vizinho, mas era uma passada tão forte e barulhenta que ela falou, meu Deus, e era de madrugada, ela falou, meu Deus, quem que tá andando aí? Será que tem ladrão tentando roubar a casa aí do vizinho? E aí a mãe, como a janela era pro lado do muro da casa do vizinho, a mãe dela, mesmo com a luz apagada, abriu a janela devagarinho, e aí diz que quando vinha essas passadas, e aí ficava na porta da cozinha, né, que era uma porta antiga da cozinha que tinha ali, balançando, blá, 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 e era um barulho muito alto, onde a mãe dela não conseguia dormir. E aí a mãe dela ficou, nas primeiras noites, a mãe dela não quis olhar, né, falou, ai, que será? Será que é algum filho da vizinha que está chegando de madrugada e quer que abra a porta, tudo? Mas só que toda noite era a mesma coisa, era um barulho, né, esse barulho. Aí quando foi uma noite, a mãe dela disse que pegou e foi abrir a janela para ver se era um ladrão, né, o que era que vinha toda noite fazer aquele barulho ali. E aí a mãe dela disse que a primeira vez que a mãe dela olhou, estava ali fazendo barulho, quando a mãe dela abriu a janela, que deixou a janela aberta né, que ela estava olhando lá, estava fazendo barulho, mas não tinha ninguém. E a mãe dela falou, oxe, e fazendo barulho, e aí parou. Aí diz que a mãe dela disse que deu um medo nela, um arrepio nela, a mãe dela pegou e fechou a janela de novo. Aí quando foi um dia, diz que o pai dela trabalhava à noite, a mãe dela com medo chamou ela para ir dormir lá no quarto com a mãe dela, né? E aí ela falou que ia ir, porque ela só escutava a mãe dela falando disso que acontecia toda noite. E aí ela nunca tinha ouvido nada. Mas aí, quando foi nessa noite que ela foi dormir com a mãe dela, ela escutou os barulhos, aquela passada bem forte de sapato, como se fosse um sapato social, né? Aquele ploque, ploque, ploque. Ela falou, escutou, e aí a mãe dela, ó, tá escutando? Tá escutando, fulana? É esse barulho, ó, chegou, agora vai começar o barulho na porta. Agora, aí a menina, não mãe, agora eu vou ver quem é. E ela falou, aí a mãe falou assim, eu já vi, já tentei, já abri a janela, eu fiquei escutando o barulho, a porta sacudindo, mas não vi ninguém. Aí a menina, né, a fulana pegou e falou, não, mas eu vou ver, eu vou ver. Aí diz que elas não acenderam a luz do quarto,
né, abriram a janela lá devagarinho, tudo. E aí ela falou, vai ver que ele se abaixou, quando viu que a senhora estava com a janela aberta, ele se abaixou até embaixo e a senhora não viu ele. Mas eu vou ver, porque eu vou subir na janela e era, sabe, quase que encostado no muro da vizinha. E eu vou subir no muro e eu vou ver quem é esse desgraçado que veio fazer esse barulho aqui toda noite. E aí ela falou que viu. Ela subiu na janela, não viu nada. Quando ela foi para subir no muro, para olhar se tinha alguma coisa ali para baixo do muro, ela falou que enquanto ela estava olhando ali, estava fazendo barulho de balançar aquele barulhão, balançando a porta, e não tinha ninguém. Mas quando ela foi e colocou o pé dela para subir no muro para ver quem era, né, ali, que se tinha alguém ali para baixo, ela diz que não é que ele levantou, né, que ele se levantou quando viu que não tinha mais jeito dele se esconder, não. Ele simplesmente apareceu, ela falou. Mas ela falou assim, que o curioso, ela falou que eu não senti medo. Eu não senti medo daquele senhor. Era um senhor loiro, ela disse, um senhor loiro, magro, ela falou, muito assim, formoso, muito bem vestido ele estava, ela disse. E não, eu não senti medo. Aí eu voltei quando eu vi que era um senhor, e ele parecia assim, ela falou que ele parecia ser uma pessoa que ela conhecia, sabe? Aí ela voltou e falou, mãe, é um senhor que está aqui na porta. Aí aí disse que a mãe falou, vocês conseguiu ver ele? Estava escondido aí? Não, ele simplesmente apareceu na minha frente aqui. E aí ela falou que ficou olhando assim para ele, mas não sentiu medo. A mãe dela disse que, sai daí, fulana, sai daí. Isso daí não é coisa desse mundo. Isso não é coisa desse mundo. Ela falou, que não é coisa desse mundo, mãe. Eu tô vendo ele aqui, um senhor bonitão aqui. Ela disse que ainda falou assim para a mãe dela, né? Um senhor aqui bonitão, tá muito bem vestido. Ela falou, fulana, mas não é desse mundo, fulana. Que a mãe dela já não sentiu assim que era, né, coisa desse mundo. E aí a mãe dela, no desespero, fechou tudo, a porta, tudo. E aí, com o tempo ali, com o passar dos dias, aquilo continuou. E a mãe dela teve que mudar de quarto. Teve que passar, né? Aí as meninas que diziam que não escutava nada, passou para o quarto, e essa minha amiga falou que ela não ligava para o barulho, porque ela já sabia que era aquele senhor. Então ela não ligava. Ela escutava o barulho e continuava dormindo. Ela falou, porque eu senti que aquilo ali não era para assombrar a gente. Aquilo ali, não sei o que era, né? Só depois. Se eu contar agora, vai dar spoiler. Então, ela falou que aí, depois, com o passar do tempo, nessa casa onde tinha essa família que se mudou, tinha uma menina da idade dela também, 15 anos. E aí ela fez amizade com essa menina. E, né, conversavam tudo, até que um dia que ela chegou e falou, vou perguntar para fulana o que, né, vou falar para ela aí quem é esse homem que vem toda noite aí forçar a porta da cozinha deles. Aí diz que ela chegou para fulana e falou assim, ô Ciclana, a minha mãe não consegue dormir mais. Minha mãe teve até que mudar de quarto, porque minha mãe não consegue dormir com o barulho que faz aí na porta. Ela falou assim, a minha mãe nunca viu nada, mas eu vi um senhor. E fica fazendo um barulhão, é um barulho de passos assim, de sapato, tão alto aí nesse teu corredor. E também fica sacudindo a porta como querendo abrir, né, a porta. Falou, olha, não deixa a minha mãe dormir, que nós até trocamos de quarto com a minha mãe, nós passamos para cá, minha mãe foi para lá, porque minha mãe não estava mais conseguindo dormir. Aí diz que a menina, bem natural, bem coisa, falou assim, isso é o meu avô que vem atrás da minha mãe toda noite. Aí diz que ela chegou na maior simplicidade, não passou nada assim pela cabeça. Mas por que tua mãe não dá então, se ele vem toda noite, por que tua mãe não dá a chave para ele? Ele fica nessa barulheira aí toda noite.
Aí ela falou assim, não, o meu avô tem 2 meses que morreu, um pouquinho antes que a gente se mudou para cá, um pouquinho antes da gente se mudar, o meu avô morreu. E agora ele vem atrás dela. A gente já sabe disso já, ela falou. Mas a gente, né, fazer o quê? Minha mãe já rezou, já fez ali algumas coisas ali, simpatias ali, para ele descansar, mas não para. Né? Já fomos ver o que era e acho que né, uma vidente, um médium, sei lá, onde ela foi, pegou e falou que era o avô que estava vindo atrás da mãe dela, toda noite era o avô. Mas ela falou, minha mãe fez já tudo quanto é coisa, já fez simpatia, tudo isso, já lavou a casa, já fez missa, tudo, mas não para. Ela falou, não para não, porque tá até hoje esse barulho lá é que a gente não liga. Eu e minha irmã, a gente não liga, mas a minha mãe estava ficando já perturbada já com isso. E aí ela falou que a menina na maior simplicidade, mas aí diz que era o avô, que parece que fazia 2, 3 meses que tinha morrido. E estava ali, que ele disse que ela fez assim, é o meu avô que vem toda noite atrás da minha mãe. Olha só. Aí ela falou assim que realmente não. Depois a mãe dela foi conversar com a vizinha, e a vizinha falou faz uns de 2 para 3 meses que meu pai morreu, antes de eu mudar para cá, e ele, né, diz que ele vem aí, a gente começou a escutar uns barulhos aí, ele vem aqui. Ele vem para cá toda noite, mas eu já fiz de tudo, já rezei missa, já fiz oração, tudo, e ele não vai embora. E aí, ela falou que aí ficaram com isso até essa família ficar nessa casa. E aí, depois que essa família se mudou, eles pararam de escutar o barulho. Nunca mais se fez o barulho ali. Eu achei bem interessante, gente, porque numa conversa assim de calçada, sabe? Na calçada assim, conversando, eu já, por isso que eu falo assim, gente, conversa aí com seus amigos, com os vizinhos, com seus parentes aí, que sempre tem uma história aí para contar, tem um caos aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse caos aí? Vamos lá, senhor diretor. Ok, a Thelminha falou que a internet já tá doida, a minha internet tá doida. Lá em cima. A Vera, o que tá acontecendo? Aqui a Thelminha, antigamente não podia abrir a janela depois de certa hora, minha mãe também não deixava. Eu acho que se eu não me engano era depois das 6. Depois das 6 da tarde não se abria mais a janela. A Thelminha aqui, opa, vou começar a abrir a janela. Olá, aqui o bloqueirinho falando, meu Deus. Bloqueirinho. Aqui a Vera, essa Thelminha cascando o bico aqui. A Thelminha, brincadeira, gente, mas dizem que é comum as meninas, quando entram na adolescência, ver assombração. Né, vai ver que foi por isso. Então, ela falou que tinha 15 anos. Aqui a Thelminha, por Deus, dê a chave pro polaco. Ai, por Deus, dê a chave pro polaco. Né, Thelminha? Custava, que nem a menina falou, por que não deu a chave então, já que é o seu avô, por que não deu a chave para ele? Mas não sabia que estava morto. Mas ela não sabia que estava morto, né, gente? Aqui a Vera cascando o bico, aqui a Thelminha, joga uma bacia de alumínio com areia e sal para que ele vá embora. Assim os antigos faziam. Eu me lembrei do sal grosso, né? Diz que Thelminha sabe de umas aí que tinha que jogar aí um sal grosso aí pesado aí na assombração, que diz que ele desencantava aí e ia embora. Adriana, vixe, a Vera, essa eu não sabia, Thelminha, eu também não sabia da areia, sabia do sal, o sal grosso, né? Que jogava um sal grosso aí. Sal grosso até na visita, né? Na visita que você não quer na sua casa, quando ela for embora, se tu jogar um sal grosso nas costas dela, diz que ela não volta nunca mais. Isso eu sabia.
que ia, né, essa eu não sabia, que o bloqueirinho, Deus me livre, só com o barulho do sapato já iria correr para debaixo do cobertor. Eu acho que eu também, mas é que eu sou curiosa, eu falo isso, que eu ia correr, no primeiro momento eu ia correr, eu ia cobrir a minha cabeça, mas a curiosidade ia bater. A curiosidade, eu tenho certeza que a curiosidade ia bater e eu ia querer ver. Porque uma vez que minha mãe falou que o lobisomem estava rondando lá, os meus irmãos tudo correram para a janela para ver. E eu queria ver, e eles não deixavam a gente ver. E eu não senti medo, sabe? Eu queria ver lá o lobisomem, que na época estava rondando lá. Mamãe até disse quem era. Deu uma corrida, que nem dizia a mamãe, deu uma corrida no meu irmão. Meu irmão chegou todo esbaforido e os cachorros na rua, tudo com aquela gritaria, sabe? Naqueles latidos bem específicos, assim, da recepção ao lobisomem quando chega na rua. E aí, sei que correram tudo para todo mundo ver lá pela fresta da janela. E eu queria ir lá olhar e não deixava, porque dizia que ele tinha um pé de coqueirinho, assim, de palmeirinha, no quintal lá de casa. E olha, eles falando, olha, ele tá ali se roçando na palmeirinha, tá ali se... E eu doida para ver, eles não deixavam. Acho que a Adriana estava junto já. A Adriana estava junto nesse dia. Aqui. Opa, bom saber disso, Andréia. Hã? Opa, bom saber disso, Andréia. A Vera. A Vera, do sal na visita, isso daí eu já ouvi dizer. Aqui, Adriana, eu também não sabia, né? A Thelminha, sim, uns colegas do interior ouviam um bebê chorando. Eles fizeram isso, jogaram sal? Ou areia com sal? Diz que escutar essas, né, um bebê, né, chorando no mato, assim, diz que é assombração, né? É assombração aí. Eu acho que uma vez eu contei um caso do meu avô contou de um homem, né, que pegou um bebê chorando. Mas só que esse menino era um menino, minha mãe dizia, né, era um menino encantado, porque tudo que dava na mão do menino, tudo que o menino se propôs ali a fazer, ajudar o pai dele, tudo prosperou. E se eu não me engano, acho que ele virou uma pessoa muito rica. Mas o pai adotivo, que não tinha filhos, estava passando na estrada com o meu avô e escutou o choro de um bebê. E o meu avô ainda alertou, não vai, colega, não vai, que isso daí não é coisa desse mundo. Mas o homem foi. O meu avô, quando viu que era um bebê, né, era um bebezinho, e aí o meu avô já na hora, meu avô já batizou, tanto é que meu avô era o padrinho desse menino. O meu avô... Diana falou que estava. No dia do lobisomem, lá pela janela, o meu avô já foi e batizou o bebezinho ali para aquele homem, e disse que aquele homem criou, o rapaz nunca deu problema pro meu avô, mas a minha mãe, meu avô dizia que ele era uma pessoa... Ele era uma pessoa encantada, porque tudo que, minha mãe dizia assim, porque tudo que ele pegava virava ouro, tudo que ele pegava para trabalhar, ele pegava para vender, tudo ele tinha, sabe? Ele era muito próspero, ele conseguia ter assim sorte, parece que virou ali uma das pessoas mais ricas ali naquela época, virou ali uma das pessoas mais ricas ali de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo.